Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo e quero trazer mais uma palavra da parte de Deus. Peço que vocês não reparem aí, eu estou perto de uma janela, perto de uma avenida e vai ter aqueles barulhinhos externos que são impossíveis de tirá-los, tá? Então hoje eu quero trazer para vocês uma palavra para sua meditação. Eu fiquei um pouquinho aí fora dos vídeos, pois estou trabalhando, Deus abriu uma porta, estou muito feliz, Deus tem entrado com uma providência muito grande dentro do meu lar, em coisas que eu precisava, em coisas que eu pedi durante muitos anos, e desde dezembro o Senhor falava ao meu coração que esse ano era o ano da colheita. Passei muitos anos na escassez, muitos anos plantando, muitos anos sem ver o crescimento da semente, muitas vezes me questionando, procurando entender qual era a real vontade de Deus na minha vida, e o Espírito de Deus foi me encaminhando, porque assim eu permiti. E eu venho trazer para você uma palavra, para que você que está aí do outro lado, que talvez esteja passando por uma situação difícil, creia no Senhor. Há algumas coisas que precisamos fazer para alcançar as bênçãos de Deus. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer ver resultado, satisfatório em suas vidas, ver Deus trabalhar, ver Deus transformar a nossa história, mas necessário é que nós nos posicionemos, que nós aprendamos a entender como usar esse manual que é tão eficaz em nossas vidas. E nós não podemos ser religiosos, sabe? Muitas vezes nós não conseguimos entender porque servimos a Deus e não vemos nada acontecer. Porque eu oro e não tem resposta. Porque fulano, ciclano você vê sendo abençoado e na sua vida não acontece nada. Então você precisa olhar para você, o que está acontecendo? Você tem buscado ao Senhor de todo o seu coração? A palavra de Deus diz claramente que o que importa é que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando você adora em espírito e em verdade, entrega a sua vida de todo o seu coração nas mãos do Senhor Jesus, o aceita como seu Salvador, e a partir daquele momento Ele vai te guiar através do bom Consolador Espírito Santo que está aqui conosco nessa terra, até que Jesus venha nos buscar, até que venha se cumprir a palavra do Senhor, ao qual Ele disse que eu vou para o Pai preparar lugar para vocês, assim que Ele disse, e Ele vem nos buscar um dia, e está próximo, Tudo que está acontecendo aí não é nada novo. Muitas vezes nós vemos o que está acontecendo no nosso país, no nosso mundo, e ficamos desesperados, meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso, Meu Deus, esse ano já começou com tantas situações aí difíceis, Que estamos vendo aí, tsunami, chuvas assim exacerbadas, enchentes, pessoas perdendo suas casas, aumentou o número de violência, pai contra filho, filho contra pai, homens matando mulheres, fazendo mal com crianças, uma perversidade assim, aquilo que era errado agora é certo, Você não pode falar nada, porque agora o que prevalece é isso daí, pronto. E aí eu falo, gente, o que está acontecendo? Nós estamos aqui, perdidos nesse mundo, A palavra diz que nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Logo, logo o nosso Pai vem nos buscar. Aguarde só mais um pouquinho, tenha um pouquinho mais de paciência, que logo, logo estaremos num lugar muito maravilhoso, Ao lado do Pai, ao lado do Senhor Jesus, vivendo o melhor que Ele tem para nós. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o intuito dele, quando veio na terra, foi trazer a salvação. Nos dá direito à salvação, pois nós estávamos perdidos. Então Satanás, sabendo disso, ele tem lutado muito contra nós. Ele luta contra nós para que nós não venhamos alcançar essa bênção do Senhor, que é a salvação eterna. Isso ele não tem mais direito, ele perdeu isso. Então ele quer que nós também percamos a bênção de Deus, mas que possamos estar firmes e fortes, caminhando com Jesus Cristo, não olhando toda essa situação, não deixando que isso nos abata, sabendo que tudo isso faz parte daquilo que está escrito na palavra, apenas é cumprimento. E o que eu venho trazer para você é que mesmo nessa situação, estamos vivendo aqui ainda na terra e precisamos sim ter vidas abençoadas, precisamos sim prosperar, precisamos sim ter uma vida mais cheia da graça do Senhor, não somente espiritualmente, que é muito importante, que vem em primeiro lugar, como está escrito em Mateus, buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentarem. Então, em primeiro lugar, o reino do céu, a sua justiça, e nós precisamos das demais coisas. E o que é as demais coisas? Morar no bom lugar, pagar nossas contas em dias, ter uma vida digna. Eu não sei, cada um pensa de uma forma. Eu nunca tive muito aquela ambição, eu quero ser rico, eu preciso de dinheiro. Eu nunca tive isso, sabe? E eu não vou ser hipócrita, porque isso é bom. Eu tenho vivido muito tempo aí na escassez e Deus não tem deixado faltar, Eu não posso falar para você que um dia eu me levantei e não tinha... hoje eu me levantei e não tinha o que dar para meus filhos comer. Eu nunca passei por isso. Sempre Deus providenciou. Nem que fosse um alimento assim simples, Um arroz, um feijão, uma salada.
né, uma batata, alguma coisa Deus sempre permitiu que tivesse na minha mesa. Então eu sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós, né? E isso é motivo de agradecer a Deus. Eu sei que tem situações tão diversas que pessoas passam e não é fácil, né? Só quem é o pai e mãe de família que sabe. Então eu não posso vir aqui mentir para vocês. O que eu posso te dizer é que eu já passei muita dificuldade, já tive muito medo, já tive muita insegurança, já me encontrei sozinha, já orei, pedi e não tive resposta. Já pensei, poxa, Deus não está me ouvindo. E como que eu faço para sair dessa situação? Então eu buscava em várias situações. E como eu disse, durante algum tempo eu fui religiosa, né? Eu falo isso porque assim, eu cumpria papéis que os homens falaram que eu tinha que cumprir. Ah, a partir de hoje você tem que andar assim, vestir assim, falar dessa forma, andar dessa forma. Aquele padrão que todo mundo tem que ser igual e você não é igual a outra pessoa, né? E é interessante que o nosso Deus respeita isso. E você olha para a natureza que Deus criou, cada coisa é única, né? Observa isso, cada pássaro, né? Os pássaros, as flores, é uma diversidade de coisas na natureza que a gente nunca nem viu. Quantas vezes passam reportagens de, olha, descobriram mais um bichinho em tal lugar, uma planta não sei o que, você fala, nossa, existe isso. Animais assim que você fala que beleza, que só um Deus poderia ter feito, né? Então ele poderia ter feito todo mundo igual, pensar igual, ele poderia fazer nós sermos como robô. Eu quero que toda a minha criatura me adore, me sirva. Ele poderia ter feito isso e ele nos deixou livre-arbítrio. Olha que coisa linda, porque ele quer que você o ame de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. E ele sabe que você é único, ele sabe que você é única. Então, dentro do que você é, ele te ama. Então, é interessante entender que você precisa ser você. Quando eu percebi isso, né? Enquanto eu estava ali naquela forma, como se fosse um robô de uma forma religiosa, eu não via resultado nenhum. Minha vida totalmente destruída. Situações assim que eu já tenho alguns vídeos aí nesse canal, né? Que não dá para colocar tudo aqui. Mas uma situação desde a época do meu pai, onde ele viveu momentos muito difíceis, ele ficou doente, passamos por humilhações, por escassez e assim viemos crescendo. E a nossa vida sempre dessa forma, muita luta, muita humilhação, muita vergonha. E eu comecei a me questionar. Eu ia para a igreja, voltava da igreja, ia para a igreja, voltava da igreja, eu cumpria todos os rituais, precisa ir tal dia, precisa fazer tal coisa. E eu ia fazendo e não via resultado nenhum. E aí eu comecei a me questionar. E aí eu perguntava para um, perguntava para outro, as pessoas diziam, não, é que Deus está te provando. Ah, Deus está te provando. Então tá. Mas aí depois comecei a pensar, mas Deus está provando o quê? O que Deus quer? Aí comecei a analisar que quando eu nasci, meus pais já eram provados. Eu nasci, meu pai já vivia numa escassez, tinha problemas de saúde, passava nervoso muito grande, o gatinho brincando com a bolinha. E então o que acontecia é que já nasci na prova, cresci na prova. Virei uma mocinha na prova e a minha vida sempre provada. Eu falei, mas por que Deus quer provar? Eu comecei a me questionar e comecei a ficar com raiva de Deus. Eu via Deus como aquele velhinho ruim sentado no trono com um chicote na mão, esperando apenas o momento que eu errasse para ele me castigar. Eu só sabia o que era castigo, eu só sabia o que era Deus me provando, eu só sabia o que era Deus me privando de tudo, eu só sabia o que era que não pode isso, não pode aquilo. Eu falei, gente, que vida triste. E aí eu vi as pessoas do mundo felizes. Aí eu falei, calma aí, alguma coisa está errada. Se eu sirvo um Deus grande, se eu sirvo um Deus que diz na palavra dele. Aí eu comecei a buscar aqui, ó, é aqui que você conhece ao nosso Deus. Por isso a palavra fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Aí eu comecei a entender, a ler a palavra e ver em Mateus onde diz assim, que eu sendo mal, eu sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial. Aí eu, calma aí. Então, se Deus, eu sendo mal, eu sou mãe, eu fazia tudo e faço até hoje tudo pelos meus filhos, eu deixava de comer uma mistura, eu deixava de comprar um sapato, deixava de comprar uma roupa para não ver meu filho passar privações. Eu sendo mal. Então, alguma coisa está errada. Eu tenho um Deus celestial, um Deus que é dono do ouro e da prata. Por que eu estou vivendo isso? Você entende? Começa o questionamento na minha vida. Aí eu começo a ver que servir a Deus da maneira que eu estava servindo era muito ruim. Eu comecei até a questionar. Um dia, olha só o que eu falei para Deus. Eu te lembro disso e dou risada. E por isso que graças a Deus que o nosso Deus não leva o tempo da nossa ignorância, né? Um dia eu peguei chorando, meu filho chegou a pedir para mim pão e era R$1, já contei isso também.
Um rapaz que passava com uma bicicleta com pão na rua, todo dia meu filho, mãe, compra pão pra mim, eu não tinha R$1 pra comprar pão pro meu filho. Falava, filha, a mãe não tem, a mãe não tem. Isso foi durante 3 dias. Até que no terceiro dia, eu acho que o homem olhando aquela criança, aquele bracinho com pão, ele subiu com o pão na mão, eu falei, filho, quem te deu o pão? O moço que me deu, sabe? Mas eu fiquei tão triste em vez de ficar feliz. Ao mesmo tempo eu falei, Deus, obrigado, né? Porque supriu ali a necessidade do meu filho, mas pai, que humilhação. Eu não tenho R$1 para comprar pão pro meu filho. Eu me emociono porque aí vem várias situações que eu já passei com meus filhos, as 3 crianças, né? Na época pequenas ainda. Então, ali naquele momento eu fiquei muito triste. Você sabe o que eu falei um dia pra Deus? Eu tenho que falar pra vocês o que eu passei, né? Eu falei pra Deus assim, Deus, o Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não sabe o que eu estou passando. O Senhor não sabe por quê? Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. Tudo que o seu filho precisava, você podia dar. Agora eu, pai, vejo meu filho precisando e não tenho como dar. Então, o Senhor não sabe o que eu estou passando. Olha só, o Espírito Santo de Deus falando na hora no meu coração. Eu sei sim. Eu vi o meu filho na cruz sendo crucificado e eu não pude fazer nada por amor a vocês. Vocês entendem isso? Naquela hora, eu comecei a chorar e comecei a pedir perdão. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Como nós somos pequenos, né, na presença de Deus. Mas graças a Deus que eu me arrepio aqui sentindo a graça de Deus. Graças a Deus que o nosso Deus olha para nós com um amor tão grande. E a partir dali Deus começou a me ensinar. A partir dali Deus começou a abrir a minha visão. A partir dali Deus falou, vem aqui, deixa eu explicar o que está acontecendo. É Satanás destruindo a sua vida. Vem aqui, eu vou te mostrar. E começou a abrir minha visão. E eu comecei a ver mesmo, gente, espíritos ruins dentro do meu lado. Ah, mas você não era crente, você é na igreja? E quem diz pra você que Satanás não vai contra você quando você vai na igreja? Quando você cumpre rituais? Sabe quando Satanás se afasta de você? Quando você conhece a palavra e coloca ela em prática na sua vida. Quando você luta com armas espirituais. E tá tudo aqui pra nós, como podemos vencer Satanás. A palavra diz assim, que é a caça de demônio que só sai com jejum e oração. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que diz, se você for na igreja todo dia e cumprir rituais, você estará livre, você estará guardado da mão de Satanás. Não, a palavra diz que se você entregar seu coração nas mãos do Senhor e servi-lo, e imitar Jesus Cristo e fazer tudo que está na palavra, Deus vai entrar com providência na sua vida. A arma forjada contra nós não prosperará. Ah, então tem que ser 100% santo? Não, não é isso que Deus diz. Ele quer que você tenha o posicionamento de buscá-lo, de servi-lo, a intenção de adorá-lo, sabe? Colocar em prática. Muitas vezes você vai errar. E sabe qual é o segredo? Davi. Por que Deus poderia ter deixado essa passagem ali e esconder todos os erros de Davi, colocar só as coisas boas, né? Quando eu comecei a estudar um pouco sobre Davi, eu falei, gente, quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus, e errou tanto, pecou tanto, e ele era segundo o coração de Deus, como assim? E comecei a analisar ali, você vê que Davi ele errava, ele pecava, e ele tomava consciência do seu pecado, ia aos pés do Senhor e pedia perdão. E a partir daquele momento ele não errava mais. E aí, futuramente, ele errava novamente, outra situação. E isso Deus deixou ali para nós entendermos que somos falhos, que ninguém é perfeito, que todos nós estamos sujeitos a erros, todos nós estamos sujeitos a cair, mas nós podemos nos levantar na presença do Senhor. É que você vai receber a bênção de Deus porque você é perfeito. A palavra diz assim, que mesmo eu fazendo tudo, eu ainda sou considerada inútil. Porque o nosso Deus nos dá para nós a bênção da salvação, a vida eterna, pela graça dele. E não porque nós merecemos. Nós não merecemos. Nós somos pecadores. Nós somos errantes na presença de Deus. O que faz a diferença é o meu posicionamento com Deus. Então, a partir desse momento, eu começo a buscar, começo a orar. E começo a entender como lutar. E aí comecei a orar, jejuar. Foram coisas terríveis que eu vi, que eu pude contemplar, porque eu pedi a Deus. Falei, Deus, eu não aceito mais. Tira, Senhor. E Deus começou a mostrar para mim, ó, o que está agindo na sua vida. Espírito de pombagira. Demônio que veio destruir meu casamento. Demônio que veio e falou, eu tive um sonho. Ele falou comigo. Falou, olha aqui, você nunca mais vai casar. E no sonho eu repreendi e falei, vou casar sim, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está quebrando todo o mal na minha vida. O sangue de Deus tem poder. E ali comecei a orar, comecei a buscar. Jejum, oração. É o gato, tá, gente? Eles estão fazendo a unha dele.
Gente, quem tem gato é assim mesmo. Então, o outro gatinho meu foi castrar lá. Essa aqui é a gatinha, tá, gente? Então é isso, gente. Nós só vencemos dessa forma, castrar lá. Essa aqui é a gatinha, tá, gente? Então é isso, gente. Nós só vencemos dessa forma. Vida espiritual, o Senhor me disse, tranca a rua. Espírito de miséria. E eu comecei a ver um demônio vestido como um mendigo, andando na minha frente e eu atrás, ele empurrando aquelas carroças. Eram 3 demônios daquela forma, eu atrás e eles na minha frente. E ali Deus me dava autoridade, eu levantava minha mão e repreendia. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E eu via umas bolas de fogo assim, fulminando aqueles demônios. Isso que Deus me deu um sonho. E a partir dali oração, jejum. E não foi anos, viu, gente? Não foi fácil não. E sabe como eu consegui isso? Sozinha. Comecei sozinha, através do Espírito Santo de Deus. Comecei a orar e pedir, Deus me mostra. Então o que eu quero falar pra você? Qual é a área da sua vida que você tem encontrado tantas barreiras, tanta dificuldade? Comece a orar e pedir ao Senhor, Deus me mostra, o que está acontecendo? Abre a minha visão, Senhor, eu preciso ver. Eu quero vencer nisso em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar. E você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E uma das coisas que eu já vou te falar logo de primeira, oração e jejum. Ora, jejuma sobre essa situação. Nem que seja 1 hora, 2 horinhas, 3 horas, o que você puder. Eu não sei a sua situação, às vezes você tem uma enfermidade, não pode ficar muito tempo sem comer. Nosso Deus conhece tudo. Não fica preocupados não, sabe? Você fala, poxa Deus, eu não consigo, eu não posso. Não, então fica ali meia horinha de jejum e oração. Vai trazer um efeito muito grande na sua vida. A palavra diz assim que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós precisamos colocar isso em prática. Você é justa na presença do Senhor. Você tem buscado Ele de todo o seu coração. Comece a orar e a crer que Deus vai entrar com providência. E a palavra de hoje para você é que você não fica na dependência de pessoas. Muitas vezes, líderes nos ensinam a ficar na dependência dele. Isso é muito errado. O nosso Senhor Jesus veio nesse mundo trazendo a palavra de salvação, trazendo a palavra de libertação. Ele curou, Ele transformou e Ele nos ensinou a ser livre na presença dele. E Ele quer que você dependa unicamente, exclusivamente do Senhor Jesus. Não dependa de homens e mulheres dessa terra. Eu estou aqui trazendo para você uma palavra, trazendo algo que eu vivi. E hoje eu estou vendo uma mudança na minha vida muito grande, depois de alguns anos plantando. Esse ano eu tô colhendo para a honra e glória do nome do Senhor. Mas houve aí uma história, sabe? Quando as pessoas te verem lá em cima, as pessoas vão dizer assim, ó, nossa, que sorte, né? Nossa, fulano de tal teve sorte, mas ninguém sabe da sua história. Só você conhece a sua história. Então comece a se posicionar na presença do Senhor e busca nele. Não fica preso com homens e com mulheres, pessoas que vão te falar palavras que vão te desanimar. Ou então aquelas pessoas que te deixam ali preso. Olha, eu que tenho acesso livre com Deus, tudo que você precisar, venha falar comigo que eu vou orar por você. Não é errado você pedir alguém que te ajude em oração. Muitas vezes estão numa batalha tão grande, muitas vezes sente necessidade disso, de encontrar alguém e falar, minha irmã, ore junto comigo, eu estou numa luta espiritual muito grande, eu lutava com Satanás mesmo, levantava na madrugada, começava a orar, começava a expulsar, sentia arrepio, via vulto, via coisas horríveis, espirituais, que o Senhor foi abrindo a minha visão e eu fui orando, fui quebrando em nome do Senhor Jesus, no nome dele que tem poder, e as portas foram se abrindo em todas as áreas da minha vida. Você entende isso? É algo assim maravilhoso a gente entender que nós temos na nossa mão um tesouro tão grande, um manual tão grande, tão maravilhoso, que vai nos levar à salvação eterna, que é o principal, e vai nos dar também direito a ter uma vida plena e satisfatória aqui na terra. Onde você nunca mais terá dificuldade? Não teremos dificuldade, porque Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo que ele venceu. É isso que ele quer que você entenda. Você pode vencer todas essas barreiras em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar essa palavra para vocês, era para falar rapidinho, mas eu nunca consigo, gente, porque é muita coisa para falar. Eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra. Está em Marcos 4, o versículo 35 a 40. Jesus acalmou uma tempestade. Observa isso aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Aqui você vê Jesus indignado. Essa passagem mostra Jesus estava descansando. Ele tinha vindo ali de uma missão, fazendo a obra, que Jesus não parava. E ele está descansando. E o mar se agita, o mar fica ali terrível. E eles ficam com medo. E eles acordam o mestre. E sabe quem ficou bravo aqui? Ele estava descansando. Por que você me acordou? Se você poderia ter aquietado o mar no meu nome. Você entende isso? Aqui Jesus está nos ensinando a não estarmos dependentes até mesmo dele. Olha só, nesse momento aqui ele está ensinando isso. A não estarmos dependentes de outras pessoas. Eu vou pedir para fulano orar, vou falar para o ciclano. Porque às vezes nós pensamos, a oração dele pode muito em seus efeitos. Vou falar com fulano que a oração dele pode muito em seus efeitos. A palavra diz assim, que a nossa oração pode muito em seus efeitos. Qualquer pessoa que orar em espírito e em verdade vai ver resultado satisfatório. Então é isso aqui. O Senhor Jesus ficou indignado dele ter acordado ele, porque ele quis dizer assim, vocês não precisavam me acordar, gente. Vocês mesmos poderiam ter pegado e orado e o mar se aquietava. Porque ele nos deu esse direito no nome dele. Entende isso? Então é essa a palavra para você. O mar vai se aquietar sim na sua vida, mas use a autoridade que Deus te deu. Repreenda tudo mal no nome de Jesus. Ore, busque, peça direção ao Espírito Santo. E ele vai te mostrar qual é a direção. A melhor maneira de receber a bênção de Deus é se posicionando, confiando nele e colocando em prática a sua fé. Amém? Bom, gente, é isso. Espero que você entenda essa palavra. Faça isso e vocês vão ver resultado. Não dependa de homens e mulheres dessa terra. Não fica pensando que a irmã Joaquina, o irmão Severino são homens e mulheres de Deus que vão orar e as coisas vão acontecer. Eles podem te ajudar em oração para que você receba a bênção do Senhor. Mas o Senhor quer que você se posicione, que você use a autoridade que Deus te deu no nome dele. E tudo será para a honra e glória dele. Nós dois aqui, vai te dar um tchauzinho. Dá tchauzinho pro povo lá. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.